Pessoal, Atlético Mineiro 1, Coritiba 2, uma virada heróica do Coritiba, um grande resultado lá na Arena MRV. É uma partida que já entra, claro, para a história, principalmente do Atlético Mineiro, porque o Coritiba é o primeiro time a vencer o Galo no seu estádio na Arena MRV. E foi uma vitória construída durante todo o jogo. A postura do Coritiba nos mais de 95 minutos de jogo, se não me engano foram 7 no primeiro tempo, 8 no segundo, então foram 105 minutos de jogo, foi de jogar apostando no erro do Atlético Mineiro, tentando enervar, pressionar um time que vinha numa arrancada de 13 pontos nos últimos 15 disputados e o Coritiba tentar especulando alguma coisa. No primeiro tempo deu tão certo que o jogo acabou sendo até fraco, sem muitas chances. Teve ali aquela bola que o Gabriel defendeu numa cabeçada do Paulinho, teve aquela jogada do Vitor Luiz cobrando o escanteio que o Everson defendeu, mas assim, vamos ser bem sinceros, não tivemos um lance de muito perigo na primeira etapa. Pro Coritiba, dentro do planejamento que o Coritiba fez, estava tudo certo. Curitiba se montou, né, com o Thiago Kozlowski escalando mais uma vez o time num 4-1-4-1, a primeira linha defensiva, né, com Natanael, Henrique Kusevich e Vitor Luiz. E aí o William entre essa segunda linha, que daí tinha Diogo Oliveira pela direita, os dois volantes, né, o Matheus Bianchi e o Sebastião Gomes, e o Robson pela esquerda, mas os dois até chegaram a variar o seu posicionamento, e o Slimani lá na frente. No primeiro tempo, o Slimani teve pouco espaço. Mas aí as alterações de intervalo começam a construir o jogo. Por quê? Porque se o Coritiba perde o Kusevich e o Diogo Oliveira lesionados, colocando o Caio César e o Jean Pedroso, o Atlético Mineiro desmonta o seu meio-campo, tirando o Alan Franco e colocando o Zaratio. O Zaratio é um baita jogador, mas o meio-campo do Atlético Mineiro ficou desprotegido. E do lado do Coritiba, o Caio César entrou com o espírito que ele tem de apoiar, de ajudar, mas já com menos poder de condição, né? Menos condição de marcação do que o Robson e o Diogo Oliveira apresentam. E aí você tem já duas explicações para os gols. O primeiro gol é uma jogada de virada de bola para o Mariano que o Caio não consegue acompanhar. E aí sai o cruzamento, o Hulk bem posicionado faz 1-0. Ele sai da marcação do Jean Pedroso e marca o gol de cabeça. Ali, aí talvez é que a gente tenha visto a virada de motivação do Coritiba construída no Clássico. Porque um gol como aquele, dentro do contexto do jogo, faria nos jogos passados o Coritiba desabar, mas dessa vez não. O Coritiba começou, até já estava tendo um pouco mais de espaço, tanto para o Sebastião Gomes quanto para o Matheus Bianchi, e aí o Bianchi, inclusive, empata o jogo numa posição em que só tinha o Otávio, o Atlético, ali para marcar, e aí o Coritiba conseguiu trafegar um pouco mais a bola no campo de ataque, e o Bianchi fez um belíssimo gol, né? Uma jogada muito bem colocada pelo Bianchi, igualando o jogo. Aí o Felipão começa a botar o time inteiro à frente, né? Na hora que ele coloca o Allan Kardec, ele perde o Mariano e coloca o Saravia. Ele posiciona com dois centroavantes o Atlético Mineiro, Pedrinho, Paulinho de um lado, Pavon do outro, Zaratio vindo por dentro, e isso foi dando espaço de contra-ataque para o Coritiba, somada à entrada do Saravia, que é muito mais ofensivo do que o Mariano, e também começou a jogar espetado. Para um dado momento em que até o Atlético Mineiro, o Paulinho, fechava mais por dentro para o Saravia passar pelo corredor. Já o Coritiba, ele foi se adaptando às circunstâncias. Vitor Luiz cansou, entrou o Jamerson, o Sebastião Gomes cansou, entrou o Andrei, o Robson cansou, entrou o Maurício Garcês. E o Maurício Garcês começou a achar o caminho do contra-ataque, porque ele ganhou duas jogadas, uma mais pela direita fechando para o meio, que ele acabou se enrolando com a bola, mas na anterior, pela esquerda, ele saiu sozinho, saiu depois e chegou antes do Otávio, que acabou cometendo a falta que o Andrei cobrou, e vocês lembram, o Everson até defendeu de manchete. E por ali saiu o gol nas costas do Saravia mais uma vez, numa retomada e num lance espetacular do Jamerson, né? Que ele ganha na velocidade, na força física e no talento dos três marcadores que o acossam durante aquela arrancada. E depois ele coloca na cabeça do Slimani, é a tal história, é o gol que centroavante de qualidade marca
E o Coritiba não teve centroavante de qualidade a temporada inteira. Agora o Slimani tem 3 gols nos últimos 3 jogos. Eu acho que isso já diz alguma coisa. O Coritiba sai da lanterna, o Coritiba diminui um pouquinho mais a distância, agora para 8 pontos. E aí é a tal história. A matemática continua cruel com o Coritiba, mas o Coritiba ganhou 2 jogos seguidos e depois faz mais 2 em casa, um deles contra o Cuiabá. Então o Coritiba tem 10 dias aí para manter esse nível elevado de motivação, e seria até bom para o Coritiba que o campeonato continuasse, mas agora ele para por 10 dias, para o Coritiba continuar aí tentando vencer a matemática. Agora nem lanterna é mais, é 19º, é claro, ainda está na zona de rebaixamento, mas vai continuar lutando, e se lutar como lutou, tanto no Atletiba como no jogo desse domingo, o Coritiba pode pelo menos ainda pensar em brigar. Se vai se salvar, aí só o tempo é que vai dizer. Um abraço.